Nem todo sonho nasce pronto. Alguns chegam frágeis, tímidos, pedindo cuidado. Na maternidade, sonhamos com o parto, com o bebê, com a rotina que imaginamos perfeita. Mas às vezes, o sonho precisa de ajuda para florescer. Hoje, o nosso call é para falar sobre os momentos em que a realidade não acompanha a expectativa. E tudo parece desandar. É sobre os planos que não se concretizam, os sentimentos que se embaralham e a coragem de pedir ajuda quando o sonho pesa mais do que inspira. Eu sou Juliana, mãe de 3 pequenos, empresária e apresentadora do Podcolo, e neste episódio vamos abrir espaço para falar sobre a saúde emocional, sobre acolhimento e sobre como reconstruir sonhos no processo das tentantes. Recebemos hoje a psicóloga Clarissa Correia, mãe de Clara, de 3 anos, formada há 14 anos, pós-graduada em Psicologia Clínica no Hospital pela Fafiri, mestra e doutora em Psicologia pela UFPE, com ênfase em Psicologia Social e da Saúde, docente em curso de pós-graduação, psicóloga efetiva do Tribunal de Justiça de Pernambuco, trabalha atualmente, sobretudo, com a temática da violência contra a mulher. Na clínica atua, entre outras demandas, com as questões sobre parentalidade e perinatalidade, inclusive como no contexto de reprodução assistida, atravessando junto a mulheres e homens as delícias e dores em tornar-se mãe e pai. E essa conversa nos convida a olhar com mais gentileza para os nossos processos internos, porque quando o sonho precisa de ajuda, o que ele mais pede é escuta, presença e afeto. Vamos juntas entender como a psicóloga pode ser uma ponte entre o que sonhamos e o que vivemos, e como esse caminho pode ser trilhado com mais leveza. Meu nome é Marta Zin, eu sou mãe, avó, psicóloga clínica e apresentadora do Podcolo. Vamos juntas refletir sobre como esse momento pode ser vivido com mais leveza, mais consciência e mais afeto. Clarissa, gostaríamos de já trocar com você sobre sua tão vasta experiência. Você tem um currículo bem legal, com certeza, vive muitas coisas, né? E aí eu queria saber de você, como a expectativa da FIV pode afetar a saúde mental da mulher e do casal? Oi, Marta. Primeiro, um prazer de estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. É um tema que eu sou absolutamente apaixonada. Minha formação foi toda voltada também, meu interesse principal era a psicologia da saúde com essa interface na psicologia social. Então, isso para mim é casa muito bem, assim, esse tema me inspira muito. Em relação à sua pergunta, é uma excelente pergunta, porque essa expectativa ela se traduz muito em ansiedade. Na verdade, eu gosto de dizer que quando a gente começa o processo, eu digo sempre às minhas pacientes, às minhas clientes, quando a gente começa um processo de reprodução assistida, a gente sabe mais ou menos quando começa, mas nunca sabe como, nem quando termina. Perfeito. Verdade. E esse processo, essa ansiedade já começa antes do processo de reprodução assistida, porque começa quando a gente começa o casal a pensar, a conversar sobre serem pais e serem pai e mãe, ou quando é algum desejo individual, ou quando são 2 mães, 2 pais, enfim. Então, começa quando esse desejo surge, exatamente, no coração dos envolvidos. E aí, a gente passa a vida inteira se precavendo, ninguém acha que vai, né? A gente acha que milagrosamente vai engravidar, liberei, estou tudo certo, vamos lá. E ninguém fala que mais ou menos 20% é uma taxa de 20% em cada ciclo menstrual de uma mulher, de ciclo ovulatório de uma mulher. Já é uma taxa baixa, né? Já é uma taxa bem baixa, essa taxa de fecundidade é baixa. A gente acha que é simplesmente vamos lá e vai rolar. É mais ou menos 20% uma taxa aí de fecundidade por ciclo, né, numa mulher em idade fértil, por ciclo ovulatório. E ninguém fala também que mais ou menos 20% dos casais vão enfrentar dificuldades na questão da fertilidade. E esses dados, 20% de uma população jovem é muita gente. Expressivo. É muita gente, né? Então, e nessas taxas, cerca de 35% são devidos a fatores femininos, 35% a fatores masculinos, 20% do que a gente chama de fatores combinados, é a interseção dos 2 gametas que alguma coisa ali acontece, e 10% desses casais nunca vão descobrir a causa dessa infertilidade. Então, é uma coisa que
a gente sabe, a gente vai entrando, começa aquela ansiedade quando a menstruação vem e a gente acha que ela não vem, quando o ciclo se repete, e quando a gente vai procurar, dizer, eita, já faz 1 ano que eu estou tentando, né? A recomendação é 1 ano para mulheres abaixo de 35 anos, 1 ano tentando, para acima de 35, 6 meses tentando, até que você passe 1 ano nesse processo, 6 meses nesse processo, e você vá procurar um especialista. Você já chega com uma certa ansiedade, né? Já chega Já com com uma ansiedade. carga, né? Uma carga, né? E tudo, e quando você entra num processo desse, você vê grávida em todo canto. É. Todo mundo do nada começa a Todo engravidar. mundo consegue, eu Todo não. mundo consegue rápido. Uma amiga espirrou, engravidou, a outra sentou, engravidou, e você lá nessa tentativa. Então, essa ansiedade, essa expectativa, ela é muito presente porque ela começa já lá atrás. E quando entra Verdade. realmente no processo de FIV, Eu acho que entra aí, né, Clarissa, algo que a gente passa a vida toda ouvindo, que é um processo natural. Então, a gente passa, né, a vida toda, a gente, quando vira adolescente, a gente começa a falar sobre prevenção, como você citou, e aí a gente estuda, né, aula de ciências, que é um processo natural que acontece, e a gente vai embutindo ali no nosso HD, que é algo natural. E ainda é um tabu falar sobre infertilidade, ainda é um assunto que incomoda, ainda é um assunto que é algo muito particular. Então, assim, é algo também que caminha com uma construção social diferente, né? Que vem se moldando, que são mulheres que querem se realizar profissionalmente, que não era uma realidade antigamente. Então, essas mulheres vão pensar na maternidade mais tarde. Então, isso também acarreta em alguns fatores de aumento dessa demanda, né? Então, muito se fala, não, porque a vida hoje é mais corrida, os hábitos alimentares são diferentes, mas também que essas mulheres vão começar a ter vontade de ser mãe por volta dos 35, 36, já próximo dos 40 anos. Então, elas têm um tempo, né, um pouco mais reduzido. E aí eu queria, a reflexão que eu gostaria de fazer com você, né, eu trago nesse episódio muitas bagagens minhas particulares, né, e eu acho que é muito importante a gente trazer informações até de como lidar com situações assim, né, então... Quando uma amiga demora um pouco mais, quando um casal passa muito tempo junto e não tem filhos, né? Como a gente tratar, isso é tão importante, né? A gente trazer leveza, que isso possa ser também tratado, né? Na intimidade, né? De uma amizade mais profunda. Exatamente. Eu costumo dizer que a gente precisa, inclusive, enquanto sociedade, também ser rede de apoio e parar de perguntar sobre o planejamento reprodutivo das pessoas. É verdade. Né? Porque isso é invasivo, isso. Muito demais. Invasivo. Tem gente que não vai simplesmente querer viver essa experiência e tá tudo bem. Claro. Super legítimo. Tem gente que está tentando e não está conseguindo por algum motivo. Tem gente que ainda não pensou sobre isso, não tem uma opinião formada ainda sobre isso. Então, toda vez que a gente pergunta, e aí, quando é que vem? Às vezes você pode estar cutucando, mexendo em algo que o outro não está ainda bem elaborado. É verdade. Né? Então, acho que desde o início eu milito muito nesse sentido, assim, não perguntemos. Se o outro falar, aí tudo bem. Então Claro, você vai claro. e entra no assunto, né? Mas não falando... desconstruir esse modelo arcaico de que casou tem que gerar filho, Isso, que não é por que aí, existe né? um roteiro, né? Até porque tem hoje muitos casais optando até por nem casar, convivência de fim de semana. Exatamente. E aí passa um fim de semana juntos e acabou. Então hoje novas, tem muitas, né? Existem muitas construções formatos, novas, né? E eu acho que a nossa cabeça ainda está muito antigamente, nesse roteiro pré-determinado, que a gente precisa entrar na faculdade, aí depois a gente vai encontrar a pessoa perfeita, aí a gente vai, né, namorar, noivar, casar, ter filho, ter o primeiro, aí depois pede o cobra segundo. o segundo, não fica no primeiro, não. E fica nessa constante cobrança, né, quando na verdade não é oferecido muito rede de apoio mesmo, né? Cobra-se tanto, mas se oferece muito pouco. E o inverso também. Hoje em dia você tem muitas mulheres ou homens, ou porque querem exercer essa maternidade ou essa paternidade sozinhos, ou porque vão exercer num casal homoafetivo. E aí você pergunta, às vezes uma mulher, eu tendo várias mulheres que vão entrar nessas sozinhas. Claro. Já estão com uma idade, já estão realizadas, já querem esse desejo, não encontraram um parceiro ou uma parceira adequada para aquilo que elas estão buscando e vão entrar sozinhas. Claro. E aí você, né,
tem muito tabu ainda nesse Demais. sentido, né? De dizer assim, mas não vai ter pai? E quem é o pai? E hoje é uma coisa que, assim, a gente tem que rever esse modelo de cobrar, né? Ter filhos, tal, porque tem muitos casais que não querem, já tem até uma outra proposta até de relação. Há uma amplitude enorme hoje de convivências que são para além de casar e ter filho, né, Larissa? Exatamente. E aí também nesse esquema de, às vezes, a gente quer entrar sozinho, né? Numa parentalidade, numa maternidade. Então, eu atendo hoje muitas mulheres, principalmente, sobretudo mulheres, que têm o desejo da maternidade, foram despertados em relação a isso e não têm um parceiro ou uma parceira com quem queiram entrar nesse projeto. Então, decidem entrar sozinhas. E aí as pessoas começam a perguntar, né? É um tabu muito grande. E o pai? E não vai ter pai? Veja, e a criança vai crescer sem família? Você vai ter um filho e não vai dar um pai a ele? Então, toda essa problemática como se fosse do Que não interesse É, que não é do que não interesse são, nenhum. exatamente, que não são problemas seus, Que não são né? A verdade problemas, é essa. exatamente. Parece grosseiro dizer não é problema seu, mas a verdade é que fato, não não é. é. Não, e outra coisa, quantas são os casais que casam e separam e a criança cresce sem o pai do mesmo Exatamente, jeito? Ou os pais exatamente. abandonam. Ou os pais né? abandonam. É. Então, Hoje em dia a gente tem, né, uns milhões de brasileiros que não tem nenhum registro do pai. Exatamente, é um na número muito certidão. expressivo. Exatamente. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como é o seu na sua abordagem, né? Às vezes eu sei que essa expectativa é muito alta, né? Eu passei por esse processo, foi muito doloroso para mim. Um tempo tentando naturalmente, um tempo sob tratamento, e no somatório de meses que se passaram, foram quase 3 anos. Então, assim, é muito difícil, né? Eu ouvia muito isso, vai dar certo. Vai dar certo, mas assim, no seu íntimo você tá acreditando, tá? Você tem fé, eu tinha muita fé que ia dar certo, mas algo racional acendia o alerta pra mim. Poxa, não tá dando, né? Não tá dando, não tá acontecendo. E isso desperta uma ansiedade. Eu acho que é até natural que essa ansiedade surja, né? Porque você tá ali com expectativas, você tá desejando, se você tá nesse processo, esse desejo é legítimo, né? É seu, você buscou ajuda. E aí, eu acabei precisando de tratamento, de acompanhamento. Foi quando eu consegui reduzir a minha ansiedade. Eu entrei com um acompanhamento também nutricional e psicológico para poder conseguir organizar esse meu. Para eu poder continuar, porque de fato a vontade que eu tinha era de desistir. E na época eu ouvia muito isso, vai dar certo, né? Que é o que, quando a gente não sabe o que falar, a gente fala vai dar certo. Sim, certo pra E quê? assim, Pra quê? é uma máxima muito bonita, mas assim, não se aplica a todos os casos, né? Eu acho que abraçar e claro. ficar em silêncio às vezes resolve tanta coisa. Até porque muitas vezes, né, Larissa, não dá certo, né? Às vezes E não dá aí é certo. quando, assim, você como psicóloga pode trazer para além do jurídico, trazer bem isso, que assim, como é difícil, né? Porque uma gravidez natural, quando não dá certo, já é bem traumático. E no FIV, além de todo, tem todo o investimento, né? Até financeiro, de busca de Tempo. profissionais, tudo de tempo. Aí isso normalmente não é feito calado, é divulgado, e aí, quando não dá certo, lidar com essa frustração, para além de uma ausência que já havia, né? Não é fácil, né? É. E a frustração, ela é inerente ao processo inteiro, né? Essa questão da frustração é o que realmente pega a maior parte das mulheres, a maior parte dos casais, porque é muito típico do processo de reprodução assistida a gente não ter controle de como o Eita, é quando a processo gente segue. perde o Sim. controle, né, Clarissa? É quando incomoda, né? Que eu acho que é quando a gente sai do controle, a gente tá acostumado a controlar tudo, né? A gente quer controlar todas E na as medicina a etapas. gente acha que vai ser tudo muito exato, Exato, e não né? é. Então, eu vou fazer tal medicação, tal Isso exame, o processo é com tantos dias, eu vou fazer o óvulo a retirada nessa época, eu vou fazer o exame. Exatamente. E Aí você já se fica... imagina, em tal data vou estar com meu filho com tantos meses. Exatamente. E não é bem Não é. assim. Você sabe mais ou menos, né? Quando começa a investigação. Então já começa aí a ansiedade de saber. E vai dar o quê nessa investigação? Pode ser uma coisa muito simples, uma regulação hormonal,
uma vitamina que o parceiro tem que tomar para melhorar a motilidade do espermatozoide. Às vezes é um exame mais invasivo que você precisa fazer em questão do útero ou das trompas. Pode ser algo de baixa complexidade e pode ser algo de alta complexidade, como a FIV, né, que é o dispositivo mais complexo que a gente Seria tem o dentro último dessa recurso, área. né? É o último recurso, exatamente. Então, os exames não dependem, muitas vezes, de você, porque dependem de ciclos específicos no ciclo ovulatório, momentos Períodos específicos, específicos, aí você se submete a uma série de uma série procedimentos. de procedimentos invasivos, uma série de procedimentos dolorosos, às vezes. Verdade. Então, aí não chega num critério ou num estágio que o médico gostaria. Então, volta do começo, Verdade. testa outra medicação, faz um exame, não deu esse exame, repete o exame, manda não sei para onde para poder pegar um laudo. Então, todo esse processo, a gente Muito perde o desgastante. controle. É muito desgastante. E eu São acho que muitas Muito. São expectativas, né? Uma muitas expectativa em expectativas cima em da cima da outra. outra. E toda vez você vive sempre a antecipação da fase seguinte, né? como existe um protocolo, né, e assim, é explicado para paciente, né, que existe, vamos tentar esse procedimento, e caso esse procedimento não dê certo em X meses, né, pelo menos foi colocado assim para mim, talvez não seja a conduta de todos os profissionais, mas assim, a gente vai tentar dessa forma, e se não der certo, a gente vai evoluir para tal outro procedimento, e caso esse procedimento não dê certo, a gente vai para a FIV. Então, você na sua cabeça elabora. Isso aqui vai durar X meses, isso aqui vai durar X meses, isso aqui vai durar X meses. Aí pronto. Aí se nada disso aqui evoluir, eu vou entrar na FIV, que vai durar tanto tempo e vai dar certo. Porque eu acho até que a forma como é colocado que a FIV é o último recurso, fica parecendo que é o dispositivo que, se não Vai tiver resolver. sucesso anteriormente, é o que vai resolver. Mas E que vamos não evitar usá-lo, necessariamente, né, exatamente. Larissa? Não. Vamos evitar usar o dispositivo da FIV porque é o nosso recurso mais elaborado, como você falou. Mas nem sempre a FIV vai trazer o resultado que está se desenhando no papel. Porque a gente fala de tratamento como se fosse algo que vai fazer e vai vir uma cura. Então, eu vou fazer Verdade, Clarissa. né? Eu vou fazer um procedimento e logo depois aquilo vai ser resolvido. A FIV tem uma taxa de sucesso entre 60% e 80%, é uma taxa alta, Alta, mas não é 100%. é Não é assim, verdade. Então, vão ter pessoas que vão fazer vários ciclos, vão tentar várias transferências. Eu conheço pessoas que tentaram 9, 10, 12 transferências, Chegaram a que isso. chegam a isso, que conseguem na 12ª, mas conheço, né? Tive pacientes, eu conheço pessoas no meio que tiveram 10, 12 e não chegaram. E aí E vão aí, ter que Clarissa, exercer a é bem maternidade de outra desafiador forma. lidar muito com essa desafiador, questão, né? muito Exatamente. desafiador, porque Porque assim, não tem limite. Você fica sem saber exatamente qual é o seu limite. É uma coisa que as pacientes perguntam muito. Clarissa, eu vou até onde? Eu não sei dizer até onde você vai. Eu não sei dizer qual é o seu limite. Hoje nem você sabe o seu limite. É verdade, Então precisa estar verdade. o tempo inteiro numa reflexão muito individual e numa apropriação de si muito grande para você ir se entendendo nesse processo até onde você está disposto a ir. Não tem uma questão só financeira, que é um investimento bastante alto. Verdade. Hoje em dia a ainda gente é muito restritivo. muito impeditivo, muito restritivo. Não é todo mundo que tem acesso. Então, além da questão financeira, Muitas vezes você aloca aquele recurso achando que a questão financeira é a grande dificuldade. E na verdade não é, Tá né? para além Então, dali. assim, quando se explica, né, o valor do investimento, os custos envolvidos, os medicamentos necessários, você calcula na sua mente, né? A gente tem esse hábito de pensar racionalmente, né? Eu vou pronto, agora a dificuldade é conseguir esse recurso. Pronto, agora eu consegui. Então então vai dar tudo rolar. certo. E não é, a gente precisa falar sobre isso, né? Que essa expectativa, ela é uma expectativa baseada em algo que não tem um desfecho pré-determinado. E cada paciente vai ter a sua história. Exatamente. É uma coisa que a gente conversa muito com os pacientes, não só eu, mas a gente preconiza que todo esse processo tem uma equipe multidisciplinar justamente para abordar, Alinhado com o mesmo. alinhado com a mesma perspectiva, mas que possa abordar diferentes aspectos do mesmo processo. Perfeito. Mas uma coisa que eu converso muito com meus pacientes acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é real desejo de ser mãe e pai. Porque não existe só uma via para a maternidade e para a Não. paternidade. Verdade. Existem várias vias que a gente pode exercer esse desejo. Tanto num processo de reprodução assistida. Então, a gente imagina que a reprodução assistida vai ser, eu vou pegar o meu óvulo, vou pegar o espermatozoide do meu parceiro, ou
vou pegar o meu óvulo e vou um banco de doação, De se eu quero doação. fazer Sim, isso são- sozinha. Ou vou pegar um óvulo de doação e vou pegar o espermatozoide meu, do meu parceiro, e a gente vai fecundar esses gametas e vai dar tudo certo. Não necessariamente. Você pode ter, hoje em dia a gente tem ovo doação, né? Tem a doação de espermatozoide, às vezes a gente recorre muito à ovo doação em casais homoafetivos, mas às vezes as mulheres já não têm mais óvulos, chegaram num processo Precisam de doação. que precisam de uma ovo doação, a Doação. gente não fala sobre isso, a gente ainda tem um tabu como se não fosse, mas vai ser o meu filho. O óvulo não é meu, né? É É verdade. verdade. Então, Existe tem essa muito questão tabu. do espermatozoide, da doação do óvulo. Existe a questão do útero de substituição. Às vezes o embrião é daquele casal, é daquela Mas mulher ou daquele homem, precisam de um útero. mas Mas precisa precisa de de um um útero de útero. substituição. No Brasil, a gente tem leis específicas para útero de substituição. Às vezes não vai ser nenhuma coisa nem outra, vai ser por uma via de adoção. Então, primeira coisa que precisa pensar é qual é esse desejo da maternidade, da paternidade? É um desejo de via única? Eu quero engravidar do meu parceiro naquela formulação tradicional e só isso me cabe? Ou eu vou me abrir para possibilidades e a gente, durante o processo, vai vendo o que é possível e o que é que vai surgindo. Então, todas essas Muito importante questões... essa Eu construção. achei muito interessante isso que Muito você trouxe, importante. porque as pessoas ficam muito focadas, só não quero ser mãe, mas e todas as nuances, ou quero ser pai, todas as nuances dessa possibilidade, né? E que são as nuances que a gente entra sempre que a gente decide optar por esse caminho. Claro, Então você vai, claro. mesmo que você tenha uma gestação natural, que deu tudo certo, engravide, você não sabe como vai ser a vida dessa criança. Você não sabe Verdade. como é que ela vai se desenvolver, como vai ser essa Você família. falando agora, me ocorreu que assim, a gente perde esse controle, né, quando entra num processo de reprodução assistida, mas na verdade quando surge o desejo de ser pai, de ser mãe, Já é inerente. já é inerente a isso. Talvez a gente não pense, né, É não verdade. racionalize, mas é o que surge ali, né? Aquela criança tem desejos, tem vontades, e eu acho que a gente precisa, inclusive, se trabalhar para não jogar as nossas expectativas nessa Em criança. cima dessa criança, que é uma preocupação que eu tenho. Antes disso, até já me chegaram casos assim, onde o casal queria, mas depois de algumas investidas sem sucesso, começou a cobrança do sucesso de um para outro, sabe? E aí, no caso, era ele cobrando para ela, porque já tinha gasto muito, e ela continuava insistindo em querer. Então, assim, até isso tem que ser muito bem cuidado, né, Clarissa? Sim. Porque, assim, aí já gera uma dissonância no casal, por conta de um insucesso que não é escolha sua, Exatamente, não é verdade? né? Tem que haver muito diálogo. Você deve pegar muito esse tipo de coisa, né? É. De que, assim, não, era para atender a você, mas se não deu, e agora? E agora, se isso não é uma coisa muito pactuada pelo casal, já vi inúmeros relacionamentos acabarem durante esse processo. Verdade. Pois é. Também. Porque Não segura. não segura. É muito difícil, é muito frustrante. São dois extremos, né? É. Ou vai Ou haver une uma de união vez, para, de fato, ir até o final, e o final que é uma coisa relativa, né? Mas assim, até onde o casal julgar que é necessário ir, ou que é possível ir, ou então, de fato, Esse Acaba. estranho, acabar. não é verdade? Porque Exatamente. muitas expectativas envolvidas, às vezes as expectativas não estão alinhadas, e aí começa, né, o jogo das culpas. É. Culpa é sua, culpa é minha. Eu já conheci histórias em que o homem não quis se cuidar, histórias em que a mulher não quis se cuidar. Então, assim, quando não há uma parceria, de fato, né? Porque é um processo do casal. Não é um processo da mulher ou do homem, né? Falando aqui num casal tradicional. Mas, assim, não é um processo de uma pessoa só, quando havia, de fato, a fecundação, né? De ambos materiais. Mas, assim, quando não há essa sinergia, está... Como a parentalidade de uma forma geral. Verdade. Exatamente. Eu costumo Verdade. dizer aos meus pacientes que é um grande treinamento para a parentalidade. Verdade. Nunca tinha olhado por verdade, esse Clarice. olhar. Todas as questões você vai passando já embrionariamente, vamos dizer assim. Né? A Verdade. perda do controle. Literalmente. Literalmente. A perda do controle, o diálogo, as afinações, os acordos, os limites, a conversa, as brigas, as discussões. Eu costumo dizer que também que o casal precisa saber brigar, porque a gente vai ter discordância, a gente vai ter dissonância. Então, saber conversar, saber fazer as pazes, saber mudar de ideia, se abrir para o novo, se abrir para o que o outro está dizendo. Tudo isso durante o processo, você vai viver isso na parentalidade de uma forma geral
e entendendo que esse processo de reprodução assistida faz parte dessa parentalidade e seria um primeiro É passo só para essa mais uma parentalidade, etapa de é tantas mais uma outras, etapa né? de tantas outras. E esse casal, ele precisa também estar muito afinado para tentar viver para além desse processo de Porque fertilização, se de torna, desse reprodução. projeto, se né? torna um Projeto. foco único. E aí pesa. Pesa E aí bastante. pesa muito, exatamente. E aí o que era para ser uma coisa, um caminho para uma realização de um sonho, vira um grande suplício, Vira um pesadelo. vira um pesadelo. Falou tudo. É, A verdade é essa, porque se transforma num foco único, né? E como você disse, parece que quando você entra nessa fase, todo mundo fica grávido. Ou surgem eventos infantis, inúmeros, infinitos, e você fica naquele processo. Só eu, só eu, só eu. Tô falando assim, enquanto mulher, pelo menos pra mim foi assim, essa sensação de, meu Deus, será que só eu não vou conseguir? Será que só eu vou ficar aqui tentando, né? Vivendo esse processo. E aí é quando justamente entravam as pessoas que supostamente eram rede de apoio que surgiam com essa frase: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Só que quem estava se submetendo a todos os procedimentos era eu, quem estava vendo as coisas, as opções se esgotarem era eu, então eu me sentia muito sozinha. E quando esse processo é o processo tradicional, eu acho que a mulher fica muito sozinha, porque boa parte da investigação é Feminina. focada Não, na e os mulher, hormônios quem toma é a mulher, né, os Clarissa? hormônios, quem Então, toma. assim, quem sofre a interferência dos efeitos dos hormônios E é isso a é a mulher, né? mulher, Eu digo exatamente. que o mundo é patriarcal e injusto até nesse sentido, É porque você verdade. revira a mulher Verdade, inteira, são exato. exames Eu e acho que o homem hormônios. tem 1 ou 2 exames para serem Não, aí feitos. tem um exame que é um espermograma, que é um exame super simples, às vezes uma bateria de exame de sangue, que também é super simples, e a maior parte Pronto. das vezes é tomar vitamina para resolver. Então, assim, Como enquanto você assim? está, né, injetando hormônio o tempo inteiro Lidando com nesse o humor, processo, com Ultrassons, as né? oscilações de ultrassons, humor. procedimentos cirúrgicos, uma Verdade. série de fatores, para um homem é mais simples, e ainda tem o tabu de achar-se que a causa sempre é feminina, e os dados Exato. mostram que não são São muito equiparados. parecidos, exatamente. Mas você revira a Mas mulher existe esse tabu, existe inteira esse tabu. para depois pedir o exame do homem, que era um espermograma e um exame de sangue. É. Quando é muito menos invasivo, é muito mais rápido. Quando devia começar por ele, né? Devia começar por Era ele, ou muito pelo mais menos, simples, né? Não, em paralelo, né, começar, é mais é. simples Entra começar com É. o no homem. viés que a Exatamente. gente, normalmente, a mulher é quem se cuida mais, né? A É. mulher é quem está frequentemente em contato com um profissional, normalmente um ginecologista, obstetra, e aí surge na gente esse sinal de alerta, né? E outra coisa, né, que é injusta, apesar de ser fisiológica, é a questão do tempo fisiológico que a mulher tem. Que é um fator, né, inevitável, que é inegável, que é algo natural, mas que impõe sobre a mulher um relógio que sobre o homem não tem. Então, Hoje em dia a gente já Hoje tem em dia já melhores, tem, né? a gente já tem mais recursos para estender esse relógio, mas ele é um relógio. É um relógio. esse tic-tac Esse é tic-tac muito... continua. Tem A até a idade da questão- mulher é um fator preponderante na questão da Tem fertilidade. até a não tem como questão negar. de congelar, né, antes, né? Algumas Congelar, mulheres hoje em dia lançam a mão gente já disso, tem esses né? recursos. Até a vida, um estilo de vida mais saudável, exercício Outros físico, cuidados. alimentação, exames de rotina, né, que você possa prevenir muitas coisas. Então, obviamente que a gente alarga esse tempo. Mas é um tempo ainda. É um tempo. Ainda é um tempo, né, que E existem precisa ser considerado. realizações pessoais que a mulher quer buscar, que envolve tempo, né? Exatamente. Às vezes uma dedicação maior ao trabalho, que eu acho que é legítimo. Totalmente. E eu acho que assim, eu acho que a gente lança muito esse olhar sobre a mulher, que ela precisa ser mãe num determinado período específico, né, ali da vida dela, que eu acho que a gente, poxa, pressiona tanto. Eu tinha esse desejo muito grande de ser mãe, eu acho que queria muito mais ser mãe do que, por exemplo, em casar. Queria muito isso, então, quando eu comecei a reprodução assistida, eu tinha 27 anos. Eu tinha certeza que eu queria ser mãe e já estava buscando ajuda. E uma dificuldade que eu tive, que eu não sei como a prática, né, a sua conduta em relação a isso, mas o olhar, quando o casal é jovem, vocês são jovens, temos tempo, mas era o meu momento ali, né? Eu acho que se eu estava procurando ajuda, então foi algo que pesou para mim um pouco, porque alguns procedimentos mais invasivos foram colocados um pouco para depois, porque justamente eu era muito nova. E aí
a sensação que eu tinha é que eu estava perdendo um pouco de tempo. Apesar de saber, conscientemente eu sabia que eu tinha 27 anos, que aí depois eu tinha 28, eu continuava jovem, tinha um tempo, né? O relógio fisiológico ainda Você ainda estava tinha um favorável. bom Tinha um bom tempo de tempo, é. possibilidade. Mas né? às vezes isso gera, não sei se foi o seu caso, mas às vezes isso gera mais angústia do que conforto. Porque se eu com Exatamente. 27 Não já estou consigo. enfrentando Pois dificuldades, é. que dirá aos 30, aos 35, porque a Exatamente. E tendência você que vê o tempo dizem, passar e É vai verdade, ficando mais. Clarissa. É um dado que você ser mais jovem conta contra. às vezes você acha que vai trazer um conforto e o que traz é muito mais insegurança. Agora me diz uma coisa, tu acompanhas, eles dão continuidade no acompanhamento após a conquista da gestação. Às vezes E aí, sim. assim, é comum o homem se envolver mais, o casal se aproximar mais e continuar no projeto junto, ou alguns, depois de conquistado, relaxa e sai mais de cena, um deles. Eu acho que tem os dois cenários. Sei. Mas, de fato, quando é tão sonhado, foi tão investido de tantas formas, que os casais que conseguem passar por isso, a sensação que eu tenho é que eles se unem mais. Se unem Sim. mais, né? E aí minha- aquele projeto realmente é muito partilhado, foi muito dividido, foi muito sonhado. Né? Mas tem os casos entendeu? Que já fiz o meu papel, já cheguei lá, agora faça aí, siga. Mas a maior parte tem essa Tende a se unidade, aproximar tende a se mais, né? aproximar, Que é um exatamente. mergulho Como tende a profundo. se afastar quando não dá certo. Quando não dá Isso, certo, é. exatamente. Acho que é um mergulho muito profundo que envolve muita troca. E eu acho que quando o casal se mantém firme, né, e vai até, né, cada um tem o seu limite, né, o limite que o casal entende como sendo o ali não, aqui chegou, deu pra mim, deu pra gente, ou então a realização. Eu acho que conseguir até esse momento juntos, né, se apoiando, se ajudando, é algo que é inesquecível, de fato, porque são muitos procedimentos, são muitas, é uma montanha-russa emocional. E aí, óbvio, né, que é aquela máxima, o que fortalece a gente, né, são processos que fortalecem a gente. Se você sabe tirar a beleza do Isso, processo, exatamente. É fortalece. verdade. E assim, deve ser muito prazeroso ver Essa acompanhar realização, essa realização, ver com a certeza. criança chegar, né? A Porque gente uma criança vibra, normalmente é um investimento grande. E depois de mais investimento e Exatamente. sacrifício, né? a gente vibra igual, assim, todas as vezes que vem a notícia, deu certo, né? A gravidez aconteceu e a gente está muito feliz. É uma baita realização. É. Mas eu acho interessante que vocês trazem em relação à rede de apoio. Porque a gente fala muito de rede de apoio na maternidade hoje, que bom que a gente fala, porque de fato é praticamente impossível criar sozinha, É né? Ou verdade. sozinho um filho. Mas no processo de reprodução assistida ou do processo de investigação de fertilidade, essa rede ela não existe. Não existe por diversos fatores, na maior parte das vezes, né? Não existe porque esse é um tabu, Não não falamos se sobre fala isso. sobre isso. Então a gente fica achando que é só com a gente, que ninguém mais está passando por isso, que só eu estou vivendo essa dificuldade, só eu e meu marido, ou eu e minha esposa estamos vivendo isso. E não é. Não é, Os não índices é, mostram que não é. não é. E você fica muito na expectativa de como é que isso vai ser levado em consideração quando se abre e se fala sobre isso. Exatamente. E foi uma grande decepção durante o meu processo que quando eu finalmente encontrei coragem para falar a respeito, né? Algumas pessoas realmente diziam isso, ai, vai dar certo. Não, mas isso aí já é uma coisa dominada pela ciência, né? Então tá tudo tranquilo. Então, Como se e não nascer e morrer fosse Fosse dominado pela dominado, ciência. vê? exatamente, e não é. Então eu acho que assim, parte vai de que a gente não sabe lidar mesmo, e parte vai sobre você não ter empatia por situações que fogem do convencional. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso e assim, eu tenho um cuidado muito grande da forma como a gente fala também. Porque às vezes eu acho que noticiar o processo de reprodução assistida, às vezes a forma como você noticia, né, como você fala a respeito, e eu já vi algumas pessoas falando, de uma forma muito natural, não, mas eu fui, e foi assim, e na verdade eu acho que precisa trazer que são questões muito particulares, né, então assim, essa identificação, né, que o compartilhamento das informações traz, né, de benefícios, eu acho que precisa ser dito que
pode ser que no seu caso seja um procedimento diferente, porque são diversas questões envolvidas. Então eu tenho muito cuidado em falar quando eu falo, né? Ah, não, eu passei, comigo foi assim, mas pode ser que não seja com você, né? Pode ser que no seu caso seja proposto outro Claro. tratamento, Claro. outras questões. Então, falar com naturalidade depois que o filho vem é fácil. Vai viver. Exatamente. Vai viver, né? Agora vá viver esse processo, né? E ao mesmo tempo que é uma questão muito particular e íntima, é muito difícil e muito solitário viver. Exatamente. É Foi verdade. libertador para mim quando eu finalmente me empoderei, e aí, óbvio, só foi após a gestação, me empoderei para falar a respeito. Então, assim, eu já estava com 7 meses, 8 meses de grávida, né? Já quase, quando assim, Você já estava mãe. se consolidou de Você já fato. estava mãe, né, Já. Porque, Clarissa? inclusive, é uma gestação muito... que envolve muitos medos. Então, assim, o medo de perder, medo... E, assim, muitas questões, né? Você ficar ali com aquela... Teve uma vez que eu estava no elevador e, assim, hoje eu consigo achar graça nisso, mas o elevador, ele parou e eu estava grávida e eu segurava a minha barriga, assim, como se ela fosse cair. Então, assim, você fica com um cuidado excessivo, A mais. que precisa, inclusive, ser tratado para isso não ser transferido para a criança, né? Para você não levar esse peso, né? Porque a criança, de fato, não tem nada a ver com o processo pelo qual você foi submetido. Mas, assim, a forma como a gente traz a informação, a forma como a gente coloca, acho que é muito importante falar, mas trazer que é algo particular e trazer com empatia, né? Que eu acho que é fundamental. Que quando você oferece colo, de verdade, é sobre isso, né? Sobre deita aqui no meu colo e fala o que você quiser falar. E tem que ser feito sem julgamento ou sem parâmetros anteriores, porque como você está dizendo, é um processo individual. Não tem muito como você ter, a gente tem, obviamente, referências, né? Claro, de um padrões todo, de um padrão de estudos, mas é um processo que é vivido de forma muito individual por cada um. Né? Então, ao mesmo tempo isso, que é um processo muito solitário, eu sempre digo, fale, encontre alguém de confiança, a gente sempre tem. Claro. 1, 2, não precisa abrir, colocar no jornal para todo mundo, mas encontre sempre 1 ou 2 pessoas, além do seu parceiro ou da sua parceira, porque ele também está vivendo e ela também está vivendo a mesma coisa. Então, por mais que essa interação e essa cumplicidade seja importante, esse diálogo seja importante, tem coisas que você também precisa falar, elaborar de outra forma. E eu acho que isso traz uma energia, outras pessoas, uma energia diferente para o processo. E você trouxe uma coisa importante, o seu parceiro ou parceira está vivendo a mesma situação que você, então de repente ele não está com a maior neutralidade para ser a melhor escuta sua, né? Porque seu sentimento também está sendo um pouco do dele, né? Às vezes uma conversa com alguém neutro, né? Exato. Traz um combustível. Ou principalmente alguém que já passou por isso. Isso, Então, hoje que aí já tem uma história, uma isso experiência. Aqui que a gente está fazendo é um acalento, é uma rede de apoio em alguma medida. Verdade. Quando a gente diz, valida o seu sentimento, eu lhe enxergo, eu lhe entendo, Claro, né? claro. Eu lhe acolho na ideia de você não está sozinha nisso, você não precisa passar por isso sozinho ou sozinha. Então, hoje em dia a gente já tem na internet muito conteúdo, ou pelo menos está crescendo, né, a quantidade de conteúdo sobre isso. Já tem fóruns, já tem grupos, tem literatura, tem comunidades. Sempre tem, né? A gente, hoje em dia, cada vez mais comum cruzar conversas e dizer, eita, eu passei por isso. Aí outra, eita, eu também passei. Né? Num pequeno espaço, se você pegar uma pequena amostragem de amigas ou de pessoas que trabalham com você, vai ter 1, 2, 3 que passaram por questões que você só vai saber depois, porque geralmente só se abre depois. Mas que é importante isso de falar, porque, eita, eu tô passando, mas eu sei que Juliana já passou. Então eu vou dar uma ligadinha para ela e vou marcar um café, porque eu acho que ela vai me entender um pouco do que eu tô sentindo. E contribuir, né, com sua experiência, porque quem viveu a experiência tem mais facilidade em contribuir, não é verdade? E às vezes, assim, né, depois que eu consegui romper essa barreira, né, de falar com mais naturalidade, foi um processo, e depois eu tive 2 gravidezes naturais, e aí é que ficou mais natural mesmo. Aí virou até engraçado, né, porque foi uma coisa totalmente inesperada, né, o meu processo. E depois que eu rompi essa barreira, eu consegui perceber que eu consegui ajudar outras tentantes, né? Outras pessoas que estavam nesse processo, que estavam ainda com esse olhar meio turvo para a situação e só oferecendo escuta, né? Assim, compartilhando o que aconteceu comigo, que foi
um processo doloroso no momento e que é legítimo sentir esse incômodo de estar envolvida nisso. Que eu acho que é importante legitimar. E veja, assim, que bom, Clarissa, que bom que vocês fazem esse trabalho e fazem multidisciplinar, porque assim, todos têm uma noção, mas a formação leva a uma visão, né, mais abalizada para cada questão, né? O médico foca uma coisa, o psicólogo outro, a nutri outra. Então, assim, é tão importante, né, ter esse grupo que troca entre si. Com certeza. E num desafio que é tão importante, você contar com pessoas que realmente têm segurança no que vai oferecer, e além da história, né? Porque cada um que vocês cuidaram é uma história a mais, é um repertório a mais para aqueles que estão vivendo, né? Então, Verdade. assim, É a gente fundamental. está chegando Esse aqui cuidado no tempo. psicológico é fundamental. Foi um divisor de águas para mim. Está chegando ao final do nosso tempo, Estamos chegando ao infelizmente. final e assim, adoraria continuar conversando. Mas porque que bom assim, poder a trazer gente esse escuta tema. tantas histórias e quer ter tanto para oferecer. Então, assim, que bom que você aceitou vir aqui falar com a gente e Obrigada trazer pela tua toda disponibilidade, essa Clary. experiência de vocês. E eu espero que quem escutem esse colo tão bom, para que vocês que tiverem intenção, ou para quem Tá passando conhece, por esse momento, está passando por esse momento, Acho que é importante possa se sinalizar que abastecer, você né? não está sozinha, né? E às vezes exatamente. por trás daquela mãe super feliz e realizada Você não existe um sabe. processo desconhecido. Exatamente. Importante falar sobre isso mesmo. E Obrigada, atrás, né? Clary. Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo por ter vindo aqui trocar com a ótimo. gente.